Retornando para o último bate-papo aqui, a nossa missão agora é falar sobre gestão, educação e negócio, né? A gente tem, o gestor, às vezes, tem esse desafio, em maior ou menor proporção, de estar fazendo sempre o olhar dele do ponto de vista educacional, tecnológico, operacional, né, avaliativo, tudo, e também do negócio, da parte política interna, externa. E é isso que a gente vai estar conversando aqui. Aqui a gente tem os três moderadores das sessões de hoje, mas a Karina, junto comigo, a professora Ivete, é da comissão da coordenação técnica, e aí a gente vai discutir. A primeira coisa que queria, aí já jogando pano para a manga, como que um gestor... A Fernanda já foi gestora, então, recorda aí. Como um gestor, além de equilibrar os pratinhos, né, ter que ficar lá equilibrando, tem a negociação com a alta direção, a cúpula, a questão de patrocínio, né? Porque tudo isso que a gente falou nesses 3 dias passa por uma negociação. Então, assim, você tem que negociar de um lado para ter do outro. O que vocês podem trazer de dicas e experiências? Só isso que você quer que a gente desvende? Eu acho que é muito importante, Gley, a gente desvendar, né, qual é a linguagem, qual é a cultura da organização, o que se espera. Naturalmente, o gestor educacional tem que ser alguém que conhece pessoas, conhece os diferentes perfis, conhece as linguagens, né, Karina? Você tem pessoas que são diretos, que é quanto que isso vai retornar. Outras pessoas querem saber o impacto. Eu venho de uma instituição que tem um presidente e tem um CEO. O presidente quer transformar o mundo. O CEO também quer, mas o CEO quer que a planilha tenha um bom resultado. Exatamente. Então, quando eu apresento para um, é uma perspectiva, quando eu apresento para outro, ambos têm uma preocupação com qualidade e segurança, vinda da segurança do paciente, que é muito grande, mas muitos se manifestam de maneira diferente. Então, acho que assim, é papel de casa mesmo, a gente saber entender os perfis e se preparar, né? Acho que não dá para ir, falando da organização que eu estou hoje, não dá para ir para uma reunião com alta liderança sem estar preparado para cada slide ter uns 5 ocultos, com os resultados, com a questão, com todas as possibilidades, porque a gente tem uma cultura de cenários, a gente tem uma cultura de trabalhar com margem baixa, então tem que estar preparado. O gestor... e isso, eventualmente, de manhã rolou uma conversa que eu achei interessante, uma provocação de um dos... se você está atendendo além do horário de trabalho, ser gestor, principalmente educacional, é trabalhar além do horário do trabalho. É uma opção que a gente faz, porque no horário de trabalho a gente está atendendo o aluno, atendendo o professor, a gente está vivendo o mundo educacional. Quando acaba um pouco daquilo que a gente vai fazer gestão. Então, conhecer os perfis, tentar se adequar no estilo de comunicação e entregar o que é acordado, né? Acho que sempre entender o que é relevante para cada um é um ponto de começo, né? Você falou que não é médico, mas está de plantão 24 horas, é isso? Resumindo... Eu estou de plantão, Tem que estar, né? Porque, naturalmente, tem os períodos de descanso, mas, assim, educação é muito sobre estar presente. Eu falava hoje com a Isa, que é uma especialista em EAD da área de gestão, lá do Einstein, e ela falava sobre a importância de estar presente. O gestor tem que estar presente, ou a sensação de estar presente. E na nossa cultura a gente tem essa sensação. Quem estiver no plantão, independente disso, eu tenho a sensação de que tem gente cuidando, tem gente especialista em quem eu confio no hospital a minha vida, na educação o meu desenvolvimento. A gente falou bastante ontem sobre isso, também as competências do gestor, né, e essa capacidade dele ler, né, e interpretar, né, a cultura, que muito foi dito hoje pela manhã, né, a cultura da instituição, e fazer esse transbordamento, né, para a experiência do aluno, que é o que a gente também discutiu bastante hoje. E eu vou contar uma historinha que talvez vocês também costumem fazer isso.
quando eu pego um Uber e que é um jovem que está dirigindo, eu sempre quero saber o que ele está fazendo da vida, né? Sempre, eu fico muito incomodada. Então, eu quero saber se ele está estudando. E aí, recentemente, eu vim para São Paulo, foi logo depois que a gente começou a viajar, né, um pouquinho mais. E aí, era um jovem que estava dirigindo, e eu perguntei, você está estudando, né? Fez faculdade? E aí, ele falou, olha, eu comecei. E como é que foi? O que você, né? O que você fez? Eu queria aprender como investir meu dinheiro, que hoje a educação financeira é algo que todos nós precisamos, né? Então, achei muito interessante ele entender que é uma competência, de fato, e um curso que era bastante interessante para ele se apropriar, né? Mas ele queria aprender a investir o dinheiro dele, né, naquele momento, enfim, né, durante a trajetória dele, ele foi se matricular num curso de economia. Então, logo que ele falou aquilo, né, óbvio, vocês aqui que também conhecem, né, de ensino superior, já devem ter imaginado o que aconteceu, né, porque ele conseguiu até fazer um semestre, eu acho que estava indo para o 2º semestre de economia, mas, obviamente, que ele desistiu do curso, né, porque ele não estava aprendendo como investir o dinheiro dele. Mas ele também estava muito perdido, né? Então, no fim, aquela corrida foi até uma mentoria, né? No sentido de ele me contar um pouco o que ele estava tentando fazer para estudar, né? Porque ele entendeu que a universidade não estava dando o que ele queria, mas, por outro lado, ele também tinha dificuldade em entender como ele poderia fazer para estudar. Então, ele estava fazendo uma busca, ele contou que ele estava estudando um pouco algumas coisas pelo YouTube, mas, obviamente, essa nova geração, ela também tem uma dificuldade em fazer uma curadoria, né, de um conteúdo para entender como ele poderia estar se aprofundando nesse assunto. E também uma outra coisa que é a falta de organização e gestão do seu autoaprendizado, né, do aprendizado autodirigido que a gente falou aqui hoje. E aí, o que eu reflito muito, né, com essa história é também no nosso papel, né, enquanto educadores e da escola, quando a gente vai pensar, né, e o Conrado fala lá no livro Lifelong Learners, né, que é um livro que, se vocês devem conhecer, ou se não conhecem, vale a pena, nessa reflexão, né, de que a escola deveria minimamente ensinar a gente a aprender, né? Ou a gostar de aprender. E o que a gente vê agora das crianças é não ver a hora de acabar o ano para sair da escola, né? E uma das provocações do livro é um pouco essa, de entender que a nossa vida não é mais aquela fase linear, que até quem faz psicologia, né, sabe, a primeira infância, a segunda infância. Então, essa primeira fase da vida que você ia estudar, a segunda fase você ia trabalhar e a terceira fase você ia se aposentar. Então, isso não existe mais, né? A gente precisa estudar a vida toda. O diploma não é o fim, né? Então, aprender, e aprender não só nos ambientes formais, não só na instituição, mas aprender com pessoas, aprender com um filme, aprender, né, ouvindo um podcast, aprender lendo, mas não só lendo, né, aprender numa viagem. Há múltiplas oportunidades de aprender em diferentes espaços, em diferentes meios. Trabalhar também já não vai ser mais exclusivo de uma etapa da vida, né? Então, a gente começa a perceber hoje também que as pessoas vivem mais, então elas precisam continuar aprendendo e vão continuar trabalhando. E, por outro lado, a aposentadoria também, né? Então, a gente vê, né, Fernanda, a gente precisa tirar ano sabático, às vezes, antes de aposentar, né? Os jovens de hoje, eles querem viver outras experiências, não querem ficar tanto tempo dentro das empresas, né? Então, há um movimento, inclusive, dos jovens de ressignificar a sua relação com o trabalho, né? De não querer ser esse gestor aí de plantão o tempo todo, porque há uma preocupação com a qualidade de vida, há uma preocupação com o planeta, com outras coisas que a gente talvez ainda, essa geração que está, né, pensando sobre isso, não fala, né? Então, eu acho que tem esse desafio, né, da escola e da gente pensar nesse aprendizado. E hoje, para fazer um resumo também do que a gente discutiu aqui, pensando um pouco no papel do professor, eu trabalho muito essa questão da formação dos professores, e nós falamos aqui, o conteúdo está no YouTube, qual que é a diferença desse professor? E eu, como trabalho com professores autores, eu gosto de sublinhar esse termo para que vocês também ressignifiquem comigo,
esse papel do professor enquanto um autor de experiências de aprendizagem. Eu não quero um professor conteudista que escreva um conteúdo para que eu possa disponibilizar para o aluno, porque o conteúdo já existe, vocês sabem disso, né? E aí o professor, que é o professor conteudista, quando ele vai produzir um e-book, um material EAD, ele muitas vezes vai plagiar, vai pegar alguns dos blogs, enfim, faz N coisas, né, que acabam acontecendo. Mas quando eu falo para ele, eu quero um professor autor, eu não quero o conteúdo aqui. Aqui nesse modelo, eu quero que você conte para mim como que a LGPD, por exemplo, vai impactar na vida do administrador de empresa. Eu não quero que você descreva o que é LGPD, porque isso já está lá, ele vai digitar no Google, ele vai achar. Mas eu quero que você, que é professor, que é especialista na área do direito e é um grande empresário, enfim, porque os professores que muitas vezes atuam nessa produção de materiais, eles são grandes referências, mas eles têm dificuldade em trazer essa referência e essa experiência para dentro do contexto da aprendizagem. E a gente continua reproduzindo conteúdo, né? Como o exemplo que a gente trouxe hoje de manhã de um artigo científico que é recortes de literatura, mas que não mobiliza as competências e as habilidades que vocês também trouxeram. Então, como a gente faz para, dentro dessa linha, né, trazer a experiência do aluno numa relação, num julgamento, né, numa correlação, numa avaliação, numa análise, e não só numa leitura, né? Então, eu acho que residem esses desafios, e aí uma das coisas que eu acredito também é que a gente precisa criar essas referências para que os professores também possam ser disruptivos. Porque vocês podem estar falando assim, mas como que faz, né? Então, o e-book, o PDF, o texto, o conteúdo é desse jeito, mas como que faz para fazer desse outro jeito que você está falando? Então, a gente precisa começar a criar essas referências, né, de materiais, de conhecimento, de autonomia autoral do professor, para que ele conecte a sua experiência, para que ele conecte a sua história de vida, para que ele conecte o estudante com aquele conhecimento, e não só o conteúdo em si. Então, acho que eu queria trazer um pouco essa reflexão, né, pensando o quanto a gente pode ampliar essa experiência de aprendizagem do estudante a partir do professor, tendo um papel significativo nessa curadoria, nessa organização, imprimindo a sua experiência, conectando as competências, fazendo a leitura institucional do que aquela instituição quer se tornar referência. Não, aqui a gente trabalha as ODS, então as ODS vão aparecer no meu texto. Aqui a gente trabalha a prática, então a prática vai aparecer. Não, aqui a gente quer trabalhar a comunidade, quer trabalhar a sustentabilidade. Então, todo esse conteúdo ele tem que conversar com a instituição, com os valores, com as diretrizes, e se apresentar para os estudantes de uma forma também múltipla, né, com outras experiências, no sentido de pensar que o estudante ele não quer só ler, ele não quer só ouvir, ele não quer só ver um vídeo, ele quer tudo ao mesmo tempo e várias coisas, né? E o quanto é interessante quando a gente pode experimentar muitas vezes o mesmo conceito, o mesmo, né, conhecimento nessa multiplicidade, né, de recursos que hoje a gente consegue ter pela tecnologia. Bom, eu queria contribuir aqui, já que eu fui moderador. Agora, a partir do moderador que está participando, a pergunta, e também vou contribuir, o que vocês viram aqui que é interessante, ou qual dica vocês teriam para o gestor que vocês não ouviram aqui? Coisas que vocês queiram ressaltar, que vocês viram ou ouviram, ou coisas que não ouviram. E aí eu vou dar um gancho aqui, que é o seguinte: a gente falou de inovação e lá no começo falou, a primeira mesa foi de indicadores e a penúltima foi de inovação. E a gente falou de inovação muito a questão de inovar tecnologia, metodologia, mas tem uma coisa que é super inovadora, que chama 80-20, Teorema de Pareto, lembra? Vou resolver 20% das coisas que me dão 80% das dores, vamos falar assim. Se a gente não tem indicadores, a gente não sabe aonde inovar.
E quando inovar, é para ganhar mais tempo para que eu resolva mais coisas e cada vez mais ter uma melhoria contínua. E aí, eu vou contribuir com uma coisa que eu chamo de teoria dos 5 Is. Que é assim, primeiro, quando eu entro numa instituição, eu tento entender de tudo, desde como eu capto o aluno até como eu trago ele de volta. Ele saiu, fez tudo. Eu quero entender e nos mínimos detalhes. Eu sou muito chato. Talvez, eu não gosto muito dessa frase, mas vou usar. Talvez seja coisa de engenheiro. Eu sou engenheiro da computação, né? Eu gosto de saber tudo. E aí eu fico pensando, mas por que tem que ser assim? Aí eu anoto. Por que tem que ser assim? Aí eu anoto. Por que tem que ser assim? E aí eu penso sobre aquilo, e aí eu vou nos meus indicadores e falo, pô, isso aqui está me dando gargalo e é desse jeito. Como que eu inovo? E aí eu penso, tal, e aí eu vou, geralmente, ou na outra área, ou com a equipe e tal, e falo, gente, isso assim, por que a gente não faz assim? Geralmente, 99%, alguém vai falar, não, porque não pode, porque assim, assim, assim. Aí eu uso a teoria dos 5 I, que é assim, tá, e... Não, mas é que você está querendo, e aí não pode, que não sei o que lá. Aí ele tenta falar, aí eu falo, tá, e... Não, é interessante, mas que não sei o que lá, tá. E a teoria dos 5 I é que até hoje ninguém chegou no 5º. No 4º ele já fala, tá, entendi, vamos testar. Então, a teoria dos 5 I, que para mim, é ótimo. Porque, às vezes, as pessoas não têm um outro olhar, né? Ela não tem uma empatia que é com quem está do outro lado, porque ela não entende o processo todo, ela não entende as dores de quem está no processo. E o pior, por que eu vou mudar? Tá certo, assim, lá vem um Gley para encher com aquelas perguntinhas. E aí, depois que resolve, geralmente, ele fala assim, pô, por que a gente não fez isso antes? Eu falo, ou seja, persista, né? Tente, para quem nasceu ou foi criança na década de 80, tem um poder muito grande, que eu chamo de poder Thundercat. Quem é da década de 80 sabe, que é a visão além do alcance, né? Você tem que pensar lá na frente, né? Até porque, como gestora, eu termino aqui, eu gosto muito disso, quando a gente vira gestor, eu sempre falo assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é uma frase emblemática de um filósofo chamado Ben Parker, também mais conhecido como o tio do Homem-Aranha. Tá? Então, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E o gestor tem poder. Por mais que você queira falar que quem tem poder é o reitor, o magnífico, tal, você tem. Pode não ser grande, mas tem. O que vocês escutaram, queria reforçar, e o que vocês não escutaram e queria falar? Oi. Eu brinquei aqui que eu falei que eu sou gestora EAD aposentada. Depois de 20 anos fazendo gestão em universidade, eu aprendi muito. Uma, porque eu nasci gestora, na minha vida não foi acadêmica, e depois eu virei gestora, não. Dentro da instituição da Embi Morumbi, eu cresci na educação à distância, né? Então, eu acho que eu saí de um ambiente muito de inovação, do que era novo, de implementação de coisas e tudo, muito disruptivo. E aí eu fiquei 17 anos lá e eu fui para a Universidade de Guarulhos, que era super tradicional, já tinha... E eu não conhecia uma viva alma. Pensam que na Embi Morumbi eu conhecia todo mundo, porque eu tinha estudado lá, tinha crescido lá, então, para mim, não tinha barreiras. E uma coisa que eu acho que é super importante, que a gente não falou, é do relacionamento que você tem que ter com todo mundo na instituição, né? Todos os setores, independente de ser presencial ou exclusivos do EAD. Então, você tem que ser amigo amiga do pessoal dos laboratórios, amiga do pessoal da secretaria, amiga do pessoal do TI, que também é um desafio super grande, senão você não consegue avançar, por melhor que seja a sua intenção. Então, você tem que fazer com que todo mundo abrace o seu projeto, porque senão não vai dar muito certo.
Aí eu fui para a ONG e eu não conhecia uma viva alma. Ninguém. Falei, meu Deus, e agora? A instituição era 100% presencial, nem os 20% eles tinham implantado isso em 2012, e tinham muitas reticências contra o EAD. Aí chega uma pessoa do além, que ninguém conhecia, e começa a falar. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E eu acho que a questão da gente entender essa cultura e conseguir fazer com que eles mudem esse mindset é um super desafio. Então, eu até me surpreendo, né, porque essas barreiras eu rompi há alguns anos, mas eu vejo que todo ano aparecem novas instituições implementando o EAD, enfrentando tudo de novo. E eu acho que a gente precisa ser firme, ter muita responsabilidade e persistência, mas a gente também tem que demonstrar resultados, né? A gente estava falando da questão da liderança e de como virar negócio. Eu acho que a visão do gestor ele acaba sendo muito mais estratégico. Então, uma dica que eu dou, não se afundem só no operacional, que vocês vão ficar muito míopes, e aí não vão conseguir resolver e ver o que está acontecendo ao redor. E lá eu fiz uma coisa muito legal, que foi, eu falei assim, vou criar um time de alta performance, que eu vou dar umas diretrizes, enquanto eu fico no plano estratégico, a equipe vai produzindo. E isso foi ótimo, assim, foram uns anos, acho que uns 4, 5 anos que eu aprendi mais. Eu fui um monte de evento, sei lá, acho que dei muitas palestras, fiz várias coisas, mas pensando em como levar para uma universidade completamente tradicional essas inovações e como fazer com que as pessoas quisessem participar daquilo. E a gente estava passando pelo credenciamento do EAD. Então, toda a instituição tinha que estar envolvida. E a gente conseguiu fazer isso. Assim, obviamente, com o apoio da reitoria, mas quando cada um se sentiu pertencente ao resultado final, isso deu muito certo. Então, quando a gente envolve a instituição como um todo, não ficar só no núcleo EAD ali, não, porque o EAD é aqui, porque muitas vezes o preconceito vem nosso, né? Não, nosso EAD é melhor, aí o presencial fica lá do outro lado. Eu acho que a gente tem que unir, trocar e realmente fazer com que a instituição ela veja as duas modalidades tão importantes quanto. Eu sou da época que o EAD não era a mina de ouro, que agora é. Mas tive que levantar muita bandeirinha ali para chamar a atenção que a gente existia. Mas agora eu acho que o caminho está mais leve até. Porque, imagina, há 20 anos falar que você trabalha com educação à distância, hoje as universidades não tem uma que faça propaganda na TV e não fala do EAD. Então, todo mundo sabe o que é EAD. Mas, há tempos atrás, não. Então, eu acho que há muitas estratégias interessantes para se aplicar, mas eu acho que uma essencial é você ter um bom relacionamento com os professores, bom relacionamento com os times, bom relacionamento com os gestores, trazer os coordenadores para perto, porque, senão, você não consegue fazer nada. Por melhor das intenções que vocês tenham, se você não conseguir levar a instituição como um todo para abraçar o seu projeto, isso fica muito complicado. São reflexões muito interessantes. Estou ouvindo vocês aqui, anotando mentalmente, porque teve várias reflexões durante o evento e eu estou muito entusiasmado com a cadência das sessões, porque tem muita coisa que nos provoca, tem coisas que a gente aprende, então tem coisas que já se conectam com o que a gente já pensava, tem coisas que mudam um pouquinho da estrutura. Então, eu concordo com esse aspecto de liderança, necessidade de visão. E do que eu ouvi aqui, e se mistura um pouco com o que eu acredito, ou com o que eu vou mudando, tem duas dimensões distintas. A primeira é de mindset, de mentalidade mesmo, né? E a gente atualmente, no Einstein, tem coordenadores que coordenam programas EAD e programas presenciais. Então, é educação. Mas, para mim, a mentalidade é muito distinta. A educação presencial, se a gente comparar aqui com o hospital, ela está muito mais para um pronto atendimento. Vem gente de todo tipo, eu atendo e tento estabilizar. Quem nunca aqui que dá aula na área de
de matemática. Tu está tentando ensinar cálculo, o aluno não sabe regra de 3. Você vai lá, ressuscita o aluno, trabalha, ajusta, vai ajustando como deve ser uma unidade de pronto atendimento. O ensino EAD e agora os formatos híbridos que vão se configurando, a gente não pode se dar ao luxo. Já, vamos ver no que vai dar. Está muito mais para uma comparação com uma unidade de tratamento intensivo. A unidade de tratamento intensivo, tudo é muito milimétrico. A gente pega o paciente estabilizado, mas 1 miligrama de remédio pode alterar o resultado final. E alterar o resultado final pode ser muito ruim. A gente pode perder um paciente. Então, a unidade de tratamento intensivo, eu tenho indicador de tudo o que é relevante. E das mudanças ou não mudanças desse indicador. E eu consigo avaliar tudo. Eu fiz algo, rendeu esse impacto? Não, então eu preciso ajustar. Imagina essa mentalidade no EAD e eu aproveitar todos os indicadores que eu tenho dentro do meu sistema. Atrapalhados ou não, nós temos esses indicadores. Uma evasão de um aluno, para mim, é um evento adverso. É uma perda. É um futuro que se atrapalha, é uma renda, é uma expectativa que não foi cumprida, né? A expectativa, vou aprender educação financeira e economia em 3 anos, ele não ia nem pensar nesse conteúdo, né? Então, essa mentalidade, você gere uma turma, ou turmas, cursos presenciais, é muito diferente da perspectiva de gestão. E aí, essa é a perspectiva de mentalidade, como que eu olho o produto, qual é o meu conceito como coordenador, e acho que teve várias provocações aqui, porque a gente pode escolher, tem um conceito que é nosso, que vai ser híbrido, vai ter uma série de perspectivas de um, de outro, e teve várias coisas inspiradoras que aconteceram aqui. E aí tem aqueles aspectos mesmo de o que eu preciso cuidar. Primeiro, gestão. Melhoria contínua deve ser uma preocupação do gestor. Gerir o processo, saber todos os custos. Poucas coisas eu posso controlar na vida, nas organizações. Custo é uma delas. Então, tudo que está na minha mão eu desenvolver. Ter lá no meu framework gestão. O que é gestão pura? A outra é acadêmico legal, né? A gente tem que conhecer todas as dimensões que afetam o nosso trabalho. Tem muita gente que cartera a gente dizendo que o MEC não deixa, né? Tem muita coisa que a gente é surpreendido. Nossa, outro dia ontem eu estava em Santos, Karina, e me perguntaram como que vocês estão fazendo com essa nova questão da curricularização da extensão? É um negócio de 2018, Karina, não é novo. A gente não chama carro de 2018 de novo, vai chamar. Ah, mas foi promulgado agora, foi homologado agora. Você não sabia que ia homologar? Então, o gestor tem que estar atualizado com isso, saber conversar, saber dialogar. Essa é a segunda dimensão, e que eu considero assim, que é uma dimensão de manual, você tem que saber. Mas eu tenho um PI, legal, mas você também precisa saber para saber as suas possibilidades de gestão. O que você pode, o que não pode e o que é área cinzenta. A terceira é a mais importante para mim, porque eu sou professor de missão, de vocação, é o pedagógico, metodológico, experiencial. Como que eu estou cuidando isso? Eu preciso ter mecanismos que garantam que as pessoas, não apenas eu, e eu concordo plenamente com a Fernanda, são obstinadas, para não usar a palavra obcecada, porque tem CID, né? Mas são obstinadas por qualidade, são obstinadas por uma experiência boa. A gente precisa ter uma cultura na nossa instituição, e isso não custa nada, de não deixar ninguém perdido, ninguém abandonado. Das frases que mais me incomodam, que estavam hoje de manhã aqui, é sentimento de abandono. Quando eu vejo um cliente, pode ser de qualquer produto, pode ser um paciente do Einstein que está se sentindo abandonado, eu vou caminhar 1 quilômetro com ele até ele achar o atendimento adequado. Tem que nos perturbar. Então, metodológico, experiencial, eu incluo dentro dessa perspectiva. E aí é a questão que você falou, né? Cuidar da jornada. Desde quando ele acessa o nosso site, ele consegue ter informações, ele quer comprar o produto, ele consegue. Eu já peguei, e isso me irrita muito, problema para pagar o boleto. Me revolta demais, o cliente quer pagar e não está conseguindo. Mas, enfim, eu acho que tem que revoltar todo o time. E o quarto dessas dimensões, tecnologia. A gente precisa falar a língua, no mínimo compreender. E, eventualmente, eu não vou saber programar, não vou conhecer a fundo,
mas eu preciso fazer o diálogo para entender como que eu posso trazer tecnologia, como que eu posso discutir com a minha gestão e dizer, olha, essa tecnologia faz sentido porque a gente quer. Vai ter um investimento inicial forte ou, inclusive, ter um custo baixo para fazer algo novo. Então, essas são as questões. Dimensão de mentalidade, como que eu olho, e a questão dos processos. O que eu cuido, não preciso ser eu a fazer, mas eu preciso ter a visão do todo. E aí concordo contigo. E tem que saber o que está acontecendo, tem que ter os seus indicadores. Se não tem ainda, desenvolva, porque essa é uma questão que é muito relevante para a gente. A gente planeja, para ter qualidade, para ter gestão, tem que acompanhar, né? Acho que só para complementar, eu trouxe uma palavrinha antes, que é a palavra referência, né? A gente sempre busca uma referência de alguém melhor, de alguém que faça, né, a diferença. E o gestor, nós, né, a gente precisa ter essa consciência, nós somos referência. Tanto da forma como a gente estuda, da forma como a gente se prepara, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente cuida das pessoas, né? Então, o que você espera do seu time, né, dos seus colaboradores? E o quão referência você é daquilo que você espera. Então, eu quero um time inovador, eu quero um time estudioso, eu quero um time... Mas e você, né? O quão inovador, o quão estudioso? Então, eu acredito muito na construção desse gestor enquanto referência e do nosso papel de estudar muito, né? De você continuar se aprofundando, seja por meio de leituras ou de ir atrás, de fazer curso, de mentoria, enfim, para que você possa se tornar essa referência da qual as pessoas também precisam para que elas possam trilhar o seu caminho também, né, dentro das instituições, enquanto colaborador, mas também enquanto futuros gestores, né, que é o que a gente também acaba formando, né, ao longo do percurso. Só queria salientar da UTI, o que é mais interessante nessa analogia, o gestor tem que lembrar que ele não faz nada sozinho. A questão de equipe é extremamente importante. E empoderar a equipe. Se você tem todos os processos, tem tudo lá, deu um pepino na UTI, ninguém vai falar, liga para o gestor para saber como que a gente faz. O cara vai. E se ele fez alguma coisa errada, a equipe atrás está falando, olha, ele fez o que foi possível ali naquele momento, naquela pressão, tudo. E aprender com a equipe, falar, deu ali um BO, como que a gente pode melhorar para não dar depois, né? Isso é muito importante, né? Porque dá a sensação do pertencimento. E, ao mesmo tempo, tinha uma fala, sempre que eu uso com as minhas equipes, é assim, eu ia embora e falava assim, qualquer coisa me ligue, mas não me ligue por qualquer coisa. Né? E como que eu faço isso? Você está aí, você não consegue resolver, assim, você só vai me ligar por uma coisa que você... Nossa, vai explodir o mundo. E aí vamos ligar para ele. Porque isso é empoderar a equipe, né? Porque isso evita de, por exemplo, quando a gente sai de férias, ou o nosso colega de equipe sai de férias, era só com ele, vamos ligar para ele nas férias dele? Nós temos que resolver. Se ele não estivesse aqui, nós vamos ter que resolver, né? A gente tem tempo para uma perguntinha bem rápida, que o povo aqui está quase me puxando pela bengala aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas, enfim, né? Queria agradecer os colegas pela mesa aqui, que a gente tentou fazer um resumo e trazer novas contribuições, e peço que fiquem aqui, porque a gente tem 2 sorteios agora. Tá bom? Muito obrigado.